Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um devocional do nosso canal. Não perca mais tempo com coisas fúteis. Deixe que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir a cada dia. Medite na palavra, caráter, pensamentos, mente, emoções, atitudes, todas elas moldadas por Deus, através da sua palavra em nós. Isto é santificação. E hoje eu quero meditar com você sobre o Salmo 23, como uma oração. Orar o Salmo 23 é mergulhar numa jornada de confiança, de segurança sob o cuidado do Senhor, na convicção que Ele é o nosso pastor. Esse salmo, de uma forma poética e profunda, oferece não apenas conforto, mas também um modelo de oração que reconhece a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias da vida. Orar a Bíblia é muito mais do que ler as Escrituras. É um diálogo onde falamos com Deus sobre suas promessas, permitindo que as verdades eternas transformem nossos corações e as nossas mentes. E essa prática, ela fortalece a nossa fé, nos ensina a depender completamente de Deus. Embora seja muito importante conversarmos com Deus a respeito das nossas próprias emoções, com as nossas próprias palavras, orar as Escrituras é uma declaração de que as emoções não nos governam. Mesmo que todas as circunstâncias ao nosso redor sejam adversas, declarar as Escrituras alinha os nossos corações com a verdade. Sendo assim, orar as Escrituras é essencial porque permite que as palavras de Deus se tornem as nossas palavras em oração. Elas nos ajudam a focar nos temas que estão diretamente alinhados com a vontade de Deus. Isso não só enriquece a nossa vida de oração, como também fortalece toda a nossa compreensão teológica, bíblica e nos mantém ancorados nas promessas de Deus, especialmente em tempos de incerteza, desafio, dor, lágrimas. É extremamente importante, em momentos assim, utilizarmos os salmos como oração. E quando nós observamos todos os salmos com cuidado, nós vamos encontrar linguagem para cada uma das nossas circunstâncias, para cada um dos momentos que nós estamos passando no dia a dia da nossa vida. Nós vamos encontrar palavras escritas aqui. Assim, semelhantemente, quando nós usamos o Salmo 23 como oração, nós verbalizamos nossa confiança na liderança, no cuidado, na soberania de Deus, agradecendo pela proteção e provisão, mesmo nos vales mais sombrios da nossa existência. Queridos, os salmos são singularmente poderosos porque eles oferecem palavras para nós expressar nossos sentimentos mais profundos para com Deus, permitindo assim reconhecer nossa dependência total dele em todas as áreas das nossas vidas. Eles nos ajudam a expressar gratidão, por vezes medo, por vezes arrependimento, e muitas vezes até raiva, uma certa insegurança, de maneira que são sinceras e sólidas essas palavras que os salmistas declaram na Escritura. Aqui no Salmo 23, escrito por Davi, que foi pastor de ovelhas antes de se tornar rei. Este Salmo 23, ele é rico em imagens pastorais que vão falando de proteção,
orientação, cuidados divinos do seu pastor com as suas ovelhas. Esse contexto desse salmo, ele não só nos enriquece a nossa compreensão do salmo, como ele também vai ilustrar profundamente a relação de Deus Pai com o seu povo. E nós sabemos que antes da sua unção como rei, Davi passou seus primeiros anos, vários anos, cuidando de ovelhas. Uma experiência que moldou profundamente a sua compreensão de liderança e dependência de Deus. E quando então ele escreveu esse salmo, Davi se inspira em sua própria experiência como pastor das ovelhas do seu pai, descrevendo o Senhor com a mesma responsabilidade, cuidado e provisão que ele mesmo praticava lá com as suas ovelhas. Assim como no Salmo 23 podemos encontrar em outras passagens bíblicas, quando nós folhearmos as Escrituras, também a metáfora de pastor e ovelhas fazendo essa ligação para descrever a relação entre Deus e o seu povo. E nós encontramos alguns versículos bem conhecidos que falam que Jesus é o bom pastor. Em João 10 diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Nós podemos ver em João, no capítulo 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Se olharmos em Ezequiel 34, 11 e 12, pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as vigiarei. Como o pastor vigia o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim vigiarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas num dia de nuvens e escuridão. E no Salmo 100, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. E se lermos Isaías 40, que nos diz, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeiros e os levará no seu regaço. Ao que amamentam, ele guiará mansamente. E veja, o que fala a palavra do Senhor a respeito do que Jesus fez por nós em 1 Pedro 2. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor das vossas almas. Que lindo! Como é descrita tão bonita essa relação entre Deus e o seu povo, como um pastor amoroso que cuida das suas ovelhas, que cuida, que guarda, que protege, que guia. Embora nós não saibamos exatamente o dia, a data em que esse salmo foi escrito, podemos ver a maturidade na jornada de Davi. Ele entrelaça aqui de uma forma poética a sua vida e a sua história aos atributos de Deus. Ele exalta o caráter do Criador acima das suas próprias emoções. A peça central em cada parte do salmo é quem o Senhor é. Davi se importava tanto quem o Senhor é. Ele o amava, adorava, entoava cânticos ao seu Deus. Da mesma maneira, eu e você, com os olhos fixos em Deus, podemos orar que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
E então nós começamos a entender a soberania de Deus, confiamos em sua provisão, buscamos intimidade com nosso pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. E deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Descansamos, podemos descansar no Senhor, independente das circunstâncias que estamos enfrentando. E então confiamos totalmente na liderança do Senhor. E nele esperamos por um futuro de paz e não de mal. Aqui e na nossa vida, contemplamos a fidelidade do Senhor, o cuidado do Senhor, pois não pode negar a si mesmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Temos a certeza absoluta de que nunca estamos sozinhos. O medo não nos controla. Não ficamos desesperados, porque entendemos que o Senhor é maior do que qualquer tribulação. Confiamos que a correção do Senhor vem de um lugar de amor. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Percebemos aqui que existe um lugar para perdão. Existe uma mesa preparada para que haja restauração de relacionamentos. A presença do Senhor, mais uma vez, nos enche de coragem, ousadia, fé e esperança para continuar. E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Por longos dias habitaremos na casa do Senhor. Cremos que todas as coisas cooperam para o bem. São bondade, são misericórdia. Nós somos alvos do amor de Deus. Finalmente nós entendemos que precisamos fixar os nossos olhos em um futuro de glória, pois em breve estaremos em sua presença, um futuro preparado pelo próprio Pai, para que possamos viver com Ele eternamente. Oh, aleluia! E orar, o Salmo 23 é abraçar uma jornada de proximidade com Deus, reconhecendo sua soberania, seu amor, seu cuidado inabaláveis. Mas acima de tudo é aprender a adorá-lo, é colocá-lo como o centro da nossa história, o centro da nossa vida, sabendo que as nossas circunstâncias, os problemas que enfrentamos no dia a dia, ou as nossas emoções não alteram o seu caráter. Que a sua jornada de oração, a partir deste momento, seja totalmente enriquecida pelas verdades eternas deste salmo, fortalecidas com a convicção de que o Senhor é o nosso pastor. Queridos, abra sua Bíblia, leia com atenção o Salmo 23 pausadamente e entenda que o Senhor é o nosso pastor. A proteção contra os perigos, a provisão de recursos diários como a comida, água e abrigo, a orientação para não se perder em trilhas erradas, tudo isso está sendo cuidado pelo nosso Pai. Ele está atendendo às necessidades fundamentais de cada uma de suas ovelhas.
é por meio da companhia do seu pastor. A sua necessidade primordial. E ninguém jamais se identificou tanto com a figura de um pastor como nosso Senhor e Salvador Jesus. Em uma conversa com seus discípulos, Jesus proferiu as palavras tão aguardadas e necessitadas por todos. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida por suas ovelhas. E outro momento ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Não são as coisas que nunca vão faltar, e sim é Ele que jamais vai nos faltar. Porque Ele próprio nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com Jesus estaremos seguros. Com Jesus caminhamos confiantes. Com Jesus jamais perderemos o rumo das nossas vidas. Com Jesus seremos supridos em todas as nossas necessidades. Com Jesus saberemos o caminho por onde andar. Queridos, andamos tão ocupados e com tanta pressa que nos tornamos especialistas em otimizar nossas tarefas e práticas. Chegamos até a pensar que a pressa é um sinônimo de competência, mas isso não é verdade. A pressa é uma forma de violência praticada sem qualquer critério em nossos dias, mas o tempo de qualidade é sagrado, principalmente o tempo de qualidade com Deus, o tempo de qualidade com o Pai. Então, diminua o teu ritmo, respira fundo, respira com calma e profundamente. Em seguida, celebre a presença do bom pastor. Ele está com você. Por isso, cada tarefa que você realizar precisa refletir essa verdade. Cada atitude, palavra que você fizer será testemunho dessa realidade, de que o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Amém?